Bom, então agora vamos aprender ou se utilizar do software CNC Simulator para treinar então os dois comandos básicos de uma programação de uma máquina CNC, né, se utilizando dos comandos que seria o G0 e o Z1. Então o G0 é a movimentação rápida e G1 é interpolação linear. Então para simular, né, para a gente realizar então essa atividade, nós vamos simular a usinagem dessa peça aqui então no nosso aplicativo. Uma peça bem simples, mas com o intuito de que a gente consiga treinar, né, esses dois comandos. Então, o primeiro detalhe, estando aqui no nosso aplicativo, vamos definir então as ferramentas para a usinagem da peça. Então aqui a gente tem que encontrar uma ferramenta para fazer então o desgaste da peça, né? Então vamos utilizar uma que faça esse desgaste, tá? O foco aqui não é necessariamente compreender a funcionalidade ou a utilização de cada uma dessas ferramentas, tá? E sim trabalhar a questão de programação. Para essa atividade vamos utilizar essa ferramenta genérica aqui, tá? Vamos colocar na posição 1. A gente tem também fazer um orifício, né, na face da peça, que a gente pode utilizar também uma ferramenta de corte ou simplesmente uma broca. Então vamos utilizar uma broca aqui de 22 milímetros. Eu, quando eu fiz o desenho, imaginava que era de 20, que estava liberado no aplicativo, mas não é de 20, é de 22. Então vamos fazer o diâmetro um pouco diferente do desenho, mas basicamente porque não está liberado aqui, né, nessa versão gratuita a broca de 22. Então definimos na posição do magazine a ferramenta que a gente vai fazer o desbaste e na posição 2 a broca então para o orifício que nós vamos construir então no nosso equipamento. Agora aqui na peça, avaliando o que a gente tem ali, né, para fazer a usinagem, a gente tem uma peça de 80 melhor centímetros, né, o comprimento total dela. Então a gente pode aproximar desse valor, né? Vamos colocar aqui 60 milímetros, perdão, não centímetros, né? Opa, não, é 80. Então vamos manter aqui nos 100 mesmo, nessa, ou nos 90, para a gente conseguir concluir essa atividade. Então, vamos deixar em 90, ou seja, a nossa área de trabalho, por enquanto, é 50, que é o suficiente, na verdade, que a gente vai trabalhar com 40 milímetros. No final, a gente pode até inverter ou girar essa peça para desbastar a outra parte dela. Diâmetro, então diâmetro de 50, então a peça vai ter 50 milímetros de diâmetro, e aqui já é o suficiente então para a gente trabalhar. Então uma peça de 90 milímetros de comprimento, com uma área de trabalho de 50, dentro dos 40 que a gente precisa, né, para poder executar então a nossa tarefa. Então vamos à programação. Primeiramente, vamos definir alguns parâmetros iniciais. No caso, o G50 é a máxima velocidade então do nosso eixo. Então, G50, vamos definir uma velocidade máxima de rotação de 2.800. Dando sequência, G21, ou seja, os valores que nós vamos trabalhar aqui na nossa aplicação estarão determinados em milímetros. G99, que a definição de velocidade de avanço, né, de trabalho, será dada em milímetros por volta, milímetros por revolução. E para finalizar, então, vamos incluir aqui, embora não se considere essa informação nesse nosso trabalho, vamos considerar aqui que vamos tirar a compensação
de raio. Então nós vamos desabilitar a compensação de raio. Então, feita ou definida, no caso, as palavras códigos iniciais, agora vamos definir então, inicialmente, né, trabalhando com essas palavras, né, mas vamos definir então outras variáveis, que no caso será o G96, que é a nossa então velocidade de corte. Então vamos colocar o nosso G96, definir uma velocidade de 600. Vamos definir que o nosso eixo irá rodar no sentido horário. Então, primeira coisa, nossa ferramenta, ou melhor, nossa torre com a ferramenta está na posição inicial. Então, nesse momento, vamos selecionar a nossa ferramenta 1, que é a ferramenta que vai fazer o desbaste da peça. Então, selecionada, agora é basicamente executar ou fazer uma programação utilizando o G0 e G1 para atender então ao projeto. Vamos supor aqui uma velocidade, ou melhor, que cada passada eu posso então fazer uma passada de no máximo 1 milímetro por passada, então vamos seguir esse padrão então para podermos trabalhar. A posterior a isso, então, dar início à nossa usinagem. Então aqui iniciaremos com o G0, ou seja, vamos levar a nossa ferramenta até muito próximo à peça, em X49, ou seja, onde ele iniciará o desbaste da peça. E em relação a Z1, ou seja, muito próximo à face da peça. Aqui a gente não determina a velocidade, porque o G0 é a velocidade máxima, então a velocidade máxima que pode se movimentar a torre dentro das coordenadas, dentro da sua área de atuação. Agora, aqui no G1, vamos manter o X39 e vamos realizar o corte da peça por 40 milímetros da peça, ou seja, vamos adentrar, considerando que o zero de peça é o Z0, né, ou é na face da peça, então vamos adentrar 40 milímetros realizando esse corte. Não necessito definir X novamente, porque a informação já foi salva, ou seja, já foi descrita anteriormente. Eu poderia colocar aqui, mas seria trivial, só para ocupar a memória do programa. E a velocidade, então, do nosso corte, que será de 0,5. Então, ele vai realizar o corte até o final da peça. Feito isso, nós vamos trazer a peça novamente para reiniciar então esse corte. Primeiro, vamos retornar ela ao extremo da peça, né? 50, vamos deixar sempre esse mesmo valor. Z1. Feito isso, então, vamos levar então X até 49. Então, novamente, aqui ele está pronto para reiniciar o nosso corte. Então, basicamente, o que nós faremos agora é basicamente uma recombinação, ou seja, vamos replicar essa programação para fazer várias passadas, ou melhor, fazer 6 passadas até chegar aos 44 milímetros da peça, que seria 48, né? Então, do 48, novamente, vai até o Z40, daqui Z50, Z1, ou X menor, X50, Z1,
e vai até então, nesse momento, ao 47. Aqui vamos colar novamente. Então, volta até que já está em 47, aqui vai a 46, 45 e, por fim, então, fazendo a última passada para chegar até no 44. Quando terminar a usinagem, vamos retornar ao local de troca, né, de ferramenta. Vamos afastar bem aqui, no caso X 150, Z 150. Vamos realizar então a troca da ferramenta. Vamos pegar a ferramenta 2, ou seja, a broca, para realizar a perfuração da peça. Vamos reaproximar a ferramenta da peça e vamos então realizar a nossa usinagem. G1, não vamos andar no eixo X, né? Vai permanecer no centro, no zero peça, e vamos fazer abrir no caso um furo central de 10 milímetros. Então vamos adentrar a peça e, posterior a isso, retornar a ferramenta de corte. Então, realizada essa usinagem, só nos resta então encerrar a programação, que é o meu M30. Então, podemos acrescentar uma coisa que eu esqueci aqui, que no caso a gente pode então ligar e desligar o nosso líquido refrigerante. No caso, o M9 desliga, então aqui no final da programação vamos desligar esse líquido refrigerante. E lá no início, antes de iniciar a usinagem, então nesse ponto aqui, podemos acioná-lo. Então, feita a simulação, né? Então só corrigindo alguns detalhes em relação a antes. Aqui nessa linha aqui eu tenho que definir, né, a ferramenta que eu quero e realizar a troca com o comando M6. E aqui também faltou uma última passada, né? Que no caso aqui ele vai até 45 e realiza a passada, retorna, e aqui então agora ele vai até 44 e realiza então a passada, e depois sim, aí sim ele retorna à origem. Maravilha? Então seria isso.